Vamos para as informações, eu vou começar falando da eleição presidencial do Flamengo. Saiu mais uma pesquisa e, segundo essa pesquisa, o BAP está na frente do Dunche em segundo e o Maurício Gomes de Matos em terceiro. O campo foi concluído nesta quarta-feira, no dia 20 de novembro, com margem de erro de 3 pontos percentuais, obviamente. E o resultado foi BAP na frente com 42,8% dos votos, o Dunche em segundo com 19,3% dos votos e o Maurício Gomes de Matos em terceiro, em último e terceiro, 18,2%. Indecisos, 12,6%. Então, segundo essa pesquisa, o BAP está na frente, dando uma certa goleada no segundo, que é o Rodrigo Dunche. Mudando de assunto, o meia Guilherme, que fez a sua estreia no time profissional do Flamengo com gol na partida contra o Cuiabá, deu uma entrevista à Flá TV. E durante essa entrevista, ele ressaltou muito o trabalho do Davi Luiz ali, a importância do Davi Luiz, que ele foi extremamente importante, foi um dos jogadores que mais o apoiou na transição para o elenco profissional. Eu sempre falo isso aqui, pessoal. O Davi Luiz, em determinado momento, dentro de campo, ele não entrega aquilo que ele já entregou em outrora, que ele poderia entregar nesse momento, a gente sabe disso, mas é um jogador que está caminhando aí para o fim de carreira, mas um jogador extremamente importante nos bastidores em vários momentos. Na época de Paulo Souza, na época do Tite, está sendo agora para o técnico Felipe Luiz. É um jogador que não vai renovar o contrato com o Flamengo, isso já está definido. Ele não fica para a próxima temporada, independentemente de quem ganhe. Está pensando já em se tornar treinador, quem sabe um dia continuar trabalhando com o futebol. O Davi Luiz é um cara sensacional. Você, torcedor, pode não saber, mas é uma pessoa extremamente importante no dia a dia do Flamengo, nos bastidores do Flamengo. Então, e o Guilherme é mais um a confirmar isso. Eu sempre cito o exemplo do Rodinei, porque para mim o Davi Luiz, entre aspas, salvou o Rodinei nos tempos de Flamengo e hoje o Rodinei está brilhando. Tanto é que o Rodinei, sempre que fala o Davi Luiz, se emociona, chora pela importância dele. Mudando de assunto, vamos falar de Hugo Souza. Estamos no dia 22 de novembro. No dia 17 de novembro eu soltei uma notícia dizendo que a situação do Hugo Souza era a mesma, o Corinthians não tinha comprado o Hugo Souza, não tinha feito nada, nenhum movimento, e não tinha nada certo. A torcida do Corinthians revoltada. Você está propagando fake news, isso é mentira. A assessora do presidente respondeu um post meu, do presidente do Corinthians, isso não é verdade. Tudo bem, dia 17 de novembro, ou seja, 5 dias atrás, se eu não estiver errado na conta. Hoje, todo mundo noticiando que o Corinthians apresentou um novo fiador ao Flamengo e o Flamengo não aceitou esse fiador. Ou seja, continua na mesma, tal como noticiamos no dia 17. O jogador continua sendo atleta do Flamengo, está emprestado ao Corinthians com uma opção de compra avaliada em 800 mil euros por 60% até o dia 30. O Corinthians tem até o dia 30 para exercer a opção de compra. O Corinthians até o momento não quis tirar do bolso 800 mil euros. Isso, obviamente, é muito dinheiro, mas no mundo do futebol é pouco. 800 mil euros para comprar um jogador que é titular atualmente, está super valorizado no futebol, no mundo da bola. 800 mil euros, é isso mesmo. E aí, o empresário do jogador hoje foi lá no Corinthians, se reuniu com a diretoria do Corinthians e reafirmou nessa reunião: se vocês não comprarem, vocês vão perder a prioridade, que é até o dia 30, e o Grupo City vai vir forte. O Grupo City quer muito o Hugo Souza. Vocês estão perdendo uma oportunidade. E o Corinthians disse: não, até sexta-feira a gente vai resolver. Não tem o que resolver. Ou bota o dinheiro na mesa, os 800 mil euros, ou não vai comprar o Hugo Souza. Mas não dá, não adianta gritar. Vai para a justiça, não adianta, está em contrato. O Flamengo se defende através de contrato. Vocês acham que o Flamengo... Gente, o Flamengo pode ter todos os defeitos do mundo, mas eles nunca vão dar um mole desse se eles não tiverem o contrato, o que está escrito ali. O Flamengo vai e faz e pronto. É isso, o Flamengo segue o que está em contrato, o que está escrito. Não adianta o Corinthians espernear, reclamar. Mas o Flamengo não está aceitando. O Flamengo tem esse direito de não aceitar.
E, de certa forma, eu também não aceitaria. O Corinthians já enrolou demais aí no pagamento do Mateuzinho, ainda deve ao Flamengo, ainda tem questão de dívida. E agora o Flamengo vai assumir mais um risco com o Corinthians, que todo mundo sabe que é mal pagador demais, que tem um nome queimado no mercado. Eu tô com a diretoria do Flamengo nessa, tá certíssimo. Pessoal, falando sobre campo e bola, hoje o Flamengo se reapresentou, iniciou a preparação para pegar o Fortaleza, o jogo na terça, 8 horas da noite. A boa notícia, De La Cruz treinou com os demais jogadores e deve ficar à disposição para esse jogo contra o Fortaleza. Lembrando que o De La Cruz não entra em campo desde o dia 20 de outubro, ou seja, um mês já, foi naquela semifinal contra o Corinthians. De lá para cá ele vem se recuperando de uma grave lesão muscular que ele sofreu na coxa. Outra novidade foi o Carlinhos, tá, pessoal? O Carlinhos também estava lesionado, treinou com os demais jogadores, fica à disposição. Carlinhos, que é um centroavante de ofício. Posição essa que hoje o Flamengo é carente. Bruno Henrique até quebra um galho ali nessa posição, mas não é a do Bruno Henrique, a gente sabe muito bem disso. É a do Carlinhos, mas também é a do Gabigol. E o Gabigol estará de volta. Hoje eu conversei com o Marcos Braz, que garantiu. Gabigol estará de volta contra o Fortaleza. Lembrando que o Gabigol está vivendo aí os últimos momentos de Flamengo, porque ele não vai renovar. Tem mais 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sendo 2 em casa. Dia 1º contra o Internacional e dia 8 contra o Vitória. São esses 2 jogos que eu acho que o torcedor rubro-negro terá a oportunidade de se despedir do ídolo Gabigol. Ah, mas ele não é ídolo. Gente, ele é ídolo sim, nada vai apagar. Ah, Vene, você quer que ele fique? Não, eu não quero que ele fique, eu falo isso o ano inteiro, para mim o ciclo do Gabigol já acabou. Ah, mas você fala que tem que ter... Sim, eu acho que tem que ter uma despedida, e quando eu falo despedida não é promover um evento. A despedida é ele entrar em campo no Maracanã, para o torcedor que quer se despedir do jogador ter a oportunidade de se despedir. Se você não quer se despedir do Gabigol, você não precisa ir lá e bater palmas para o Gabigol, gritar Gabigol, Gabigol, Gabigol. Você fica em silêncio e pronto. Mas o torcedor que é apaixonado por Gabigol, que enxerga o Gabigol como ídolo, tem esse direito. Outros jogadores tiveram esse direito, o próprio Felipe Luiz, o próprio Rodrigo Caio, o Diego Alves, o Diego Ribas, o Everton Ribeiro não, por uma questão de tempo. Ele negociou a renovação dele até o dia 31 de dezembro. Mas o Everton Ribeiro teve a oportunidade de visitar o Ninho, fazer vídeo na Flá TV, teve isso tudo. E por que o Gabigol não pode ter? Ah, ele errou muito fora de campo. Sim, por isso que eu falo. Ele errou feio, botou a camisa do Corinthians, negou que tinha que colocar a camisa do Corinthians. Ele errou feio, vem jogando mal há 2 anos, mas continua sendo ídolo. E nada vai apagar essa idolatria. Pode ter diminuído? Sim, concordo. Mas ele continua sendo ídolo. E ninguém vai apagar isso, nem essa atual gestão. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. E eu vou começar conversando com vocês aqui logo. O Miguel diz boa noite. Eu não gosto de nenhum dos 3 candidatos, mas para o bem do Flamengo seria ótimo Landim e a sua turma saírem. Eu penso como você, ô Miguel. Aliás, a enquete do ar de hoje é exatamente essa. Quem você acha que deve ser o próximo presidente do Flamengo? São apenas 3 opções. O BAP, o Duns, que significa o Landim, continuar, e o Maurício Gomes de Matos. Tem novidade nas pesquisas. Saiu hoje uma pesquisa, hoje, e eu vou mostrar para vocês. É o motivo da minha capa, que mostra que o BAP está com mais do que o dobro do segundo colocado, que passou a ser o Rodrigo Duns. Não sei se é feito do debate, não sei se já há uma transferência de votos para quem não quer o BAP de maneira nenhuma, inicialmente estava pensando em votar no Maurício, e agora resolveu apoiar o Duns por achar que o Duns tem mais chance. Vou mostrar os números todinhos para vocês, mas já antecipo que a vantagem do BAP é muito grande. O BAP precisará fazer uma grandíssima besteira para não ser eleito. O que seria uma grandíssima besteira? Por exemplo, dizer que não vai manter o Felipe Luiz. Deu uma entrevista recente em que ele fala muito bem do Felipe Luiz, diz que gosta muito do jogador, gostava muito do jogador e gosta muito do treinador. Ele apenas faz uma ressalva, e isso já pode ser o bastante para tirar alguns votos, que ele vai contratar um diretor técnico e que esse diretor técnico terá autonomia para escolher o treinador. Claro, diz ele, BAP, que ele vai indicar que ele gosta do Felipe Luiz, mas que se de repente o coordenador técnico vier com outra ideia muito bem definida, que ele talvez precise respeitar. Isso é ruim para a candidatura do BAP.
vou repetir, isso é ruim para a candidatura do BAP. É ruim para qualquer candidatura. A essa altura do campeonato, qualquer candidato a presidente que se manifestar minimamente inseguro em relação a Felipe Luiz vai perder voto, porque tem que ser muito tapado para achar que pode tirar o Felipe Luiz a essa altura do campeonato. Felipe Luiz que tem contrato até 2025, ou seja, o cara não precisa fazer nada. Ele tem apenas que assumir e deixar o Felipe Luiz lá. E depois, muito provavelmente com o sucesso que o Felipe Luiz continuará fazendo, passar a discutir a renovação do contrato. O que vai ser preciso ser feito com muito cuidado político é a junção desse novo executivo de futebol com a comissão técnica atual. Porque o que todos pregam, e eu acho que é o certo, acabar com a mamãezada de senhor Marcos Braz, é que agora vai haver uma hierarquia comandada por um profissional, que poderá, inclusive, amanhã ou depois, se quiser, demitir o Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz entra com muita força no ano que vem. Então, tomara que a escolha desse nome seja um nome relativamente fácil de se entrosar com o Felipe Luiz, de se juntarem para trabalhar bem em prol do Flamengo. Que não seja um cara linha dura, capaz de, eventualmente, contestar decisões do Felipe Luiz. O que não interessa para o Flamengo nesse momento é um embate entre o seu novo dirigente profissional do futebol e a comissão técnica do Felipe Luiz. Acho que se houver bom senso dos dois lados, nada acontecerá e o Felipe Luiz continuará. Boa noite, Renato. Sinceramente, eu tenho medo do BAP mexer com o Felipe Luiz. Saudações. Pois é, Sebastião, é exatamente sobre isso que eu estava falando agora, né? Miguel, terça-feira vamos em busca de uma vitória sobre o Fortaleza. Aliás, eu já quero aproveitar e fazer uma provocação a vocês. Daqui a pouco, às 9h30, vão jogar Fluminense e Fortaleza. Normalmente, a torcida do Flamengo iria torcer pelo Fortaleza. Porque é óbvio que a torcida do Flamengo, assim como as outras torcidas do Rio, exceto a tricolor, adorariam ver o Fluminense rebaixado mais uma vez. Eu acho até que não vai ser. Independentemente do resultado do jogo de hoje, eu acho que não vai ser. Porque depois tem outros jogos em casa que ele pode garantir os pontos que faltam. Mas o que eu fico me perguntando é o seguinte: você, rubro-negro, que tem a esperança do Flamengo ultrapassar o Fortaleza, você gostaria que o Fluminense ganhasse do Fortaleza hoje? O que poderia facilitar a ultrapassagem do Flamengo, já que há confronto direto entre eles na próxima rodada? Ou você prefere que o Fortaleza afunde o Fluminense de uma maneira ainda maior e se mantenha na frente do Flamengo? Fortaleza, no momento, tem... Deixa eu ver aqui direitinho. Acho que 1 ou 2 pontos na frente do Flamengo, né? Está aqui, ó. Fortaleza tem 63, Flamengo tem 62. Mesmo que o Fortaleza perca, ele se mantém na frente do Flamengo. O Flamengo terá que derrotá-lo no próximo confronto, que é na terça-feira, entre eles, lá na casa do Fortaleza. Mas se o Fortaleza ganhar hoje, ele afunda o Fluminense, sim, mas ele abre 4 pontos de diferença para o Flamengo. O que significa que, mesmo que o Flamengo o derrote no próximo jogo no Castelão, não o ultrapassará. Então, a minha pergunta é muito simples, e eu espero que vocês a respondam aqui no chat, porque a enquete já sabemos que é sobre os presidenciáveis do Flamengo. Você vai torcer para que o Fortaleza perca hoje e fique ao alcance do Flamengo já na próxima rodada, ou você gostaria de ver o Fortaleza ganhando hoje e se mantendo na frente na próxima rodada, mesmo assim, independentemente do resultado? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito a diferença de pontos. Fortaleza ganhando hoje, Fortaleza vai a 66. Mas o Fortaleza está na briga pelo título, gente. Se o Fortaleza ganhar hoje, ele está na briga pelo título.
Claro que ele vai precisar ganhar do Flamengo na próxima rodada também. Mas seria uma delícia ver o Fortaleza campeão brasileiro, hein? Cá entre nós. Em vez de Palmeiras e Botafogo. Seria uma delícia. E se o Fortaleza ganhar hoje, ele está muito na briga. Se o Fortaleza ganhar hoje, ele fica a apenas 1 ponto do Palmeiras e 3 do Botafogo. Pô, tá super na briga, ainda, até porque Palmeiras e Botafogo se cruzam. O Fortaleza não cruza mais com nenhum dos dois. Então, olha que situação. Façam suas apostas e as suas torcidas a partir das 9h30. O Trajano diz aqui assim: boa noite. Dos 3 candidatos disponíveis, o BAP é o menos pior. Eu acho que o menos pior é o Maurício Gomes de Matos. Mas, infelizmente, pelo viés da pesquisa de hoje, o Maurício está fora da disputa. E o Trajano diz: se o BAP ganhar, tomara que não mexa com o nosso Felipe Jesus. Se mexer, já vai começar com o pé esquerdo. Já vai começar com o pé esquerdo. Fortaleza 1, Flamengo 2 é o que o Trajano prevê na próxima terça-feira. Já o José Barbosa diz aqui: votarei no BAP, não por ele, mas o grupo que é Chapa Azul original responsável. Sim, é isso que torna para mim também, na minha opinião, o BAP o candidato mais forte. É o grupo que o cerca. Agora, insisto, ele precisa deixar esse grupo ser influente o bastante, inclusive e muitas vezes sobre a opinião do próprio BAP. Porque o BAP, nós todos sabemos, é um egocêntrico, é um narcisista e é um cara completamente passional. O contrário do seu vice, Flávio Wilemann, que é um cara de grupo, um cara simples, um cara cabeça ótima, e daqueles caras que gosta de, em vez de dividir, ele gosta de somar. Se o BAP se deixar influenciar pelo Wilemann, eu acho que ele pode ser um grande presidente. Mas se o BAP for apenas BAP, eu tenho medo. Tenho muito medo do que pode acontecer. Diz aqui o Paulo Flamengo. Boa noite, Renato. Saudações rubro-negras. Boa noite, Paulo. Já o Amarildo diz: não vejo a hora do Landim e companhia deixarem o Flamengo. Eu também não. O Flamengo apresentou oficialmente aos seus sócios, nesta sexta-feira, o projeto do tão aguardado estádio próprio, que será construído no terreno do gasômetro, adquirido neste ano. A expectativa é que as obras sejam finalizadas até o dia 15 de novembro de 2029, marcando uma nova era na história do clube. Durante o evento realizado na Gávea, foram divulgados detalhes impressionantes sobre a estrutura e o financiamento da obra, que promete ser uma das mais modernas do mundo. O projeto prevê um investimento total de 1,93 bilhão de reais, incluindo os custos com terreno, sondagem, descontaminação, terraplanagem, fundação, estruturas, instalações, cobertura, urbanização e paisagismo, além do compromisso firmado com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Com 60 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares, o estádio contará com 27 elevadores e 16 rampas de acesso, destacando-se como uma construção imponente e funcional. Sua capacidade será para 77.923 torcedores, com 24 mil lugares destinados a setores populares, localizados atrás dos gols. Outro ponto de destaque é a proximidade entre a arquibancada e o gramado, que será de apenas 6,81 metros, uma das menores distâncias no Brasil, garantindo maior envolvimento dos torcedores durante os jogos. Além disso, o estádio contará com 6.200 metros quadrados de painéis de LED, sendo o principal posicionado para oferecer visão de 360 graus dentro da arena. A acústica promete ser um diferencial, especialmente no setor norte, tradicionalmente ocupado pela torcida rubro-negra, onde o som será amplificado em até 16 decibéis em relação a um estádio convencional. No setor visitante, o Flamengo inovou ao projetar uma área flexível, que poderá ser ajustada conforme a necessidade, com variações que vão de 1.053 a 8.832 lugares. No total, o estádio terá 8.813 assentos VIPs, cerca de 12% da capacidade, e 3.086 lugares em camarotes, 4% do total, garantindo um equilíbrio entre conforto e acessibilidade para diferentes públicos.
Para viabilizar a construção, o clube prevê uma arrecadação de 2,467 bilhões de reais. Dentre as principais fontes de receita, estão os naming rights, avaliados em 1,5 bilhão de reais por 20 anos, além da venda antecipada de cadeiras perpétuas, cadeiras por 5 anos e camarotes. Há ainda o potencial construtivo da Gávea, avaliado em 497 milhões de reais. O projeto não se limita aos dias de jogos. Com mais de 304 mil m² de área construída, o espaço contará com 84 bares e restaurantes, 154 camarotes, 90 mini-boxes e mais de 15 lounges e áreas VIPs, além de 1.600 vagas de estacionamento. Serão 25 mil m² dedicados a áreas comerciais e de eventos, 5 restaurantes que funcionarão diariamente e diversas lojas e megastores do clube, transformando o estádio em um ponto de encontro para os torcedores ao longo do ano. A apresentação foi liderada pelo presidente Rodolfo Landim, pelo vice-presidente geral e jurídico Rodrigo Donchey e por Marcos Bodan, vice-presidente de patrimônio e CEO do estádio. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Arena Eventos Mais Venues, uma empresa especialista em construção de estádios e arenas. A escolha da construtora responsável será definida por meio de um processo de concorrência, garantindo que o estádio do Flamengo seja uma referência mundial em infraestrutura e experiência para os torcedores. Com essa proposta ambiciosa, o Flamengo caminha para consolidar ainda mais sua posição como um dos maiores clubes do mundo, oferecendo à nação rubro-negra uma casa à altura de sua grandeza e tradição.